Bom dia, bem-vindo ao canal Maná Diário. Hoje é mais um dia que o Senhor preparou para você viver, respirar, sonhar e acreditar. Talvez você tenha acordado com preocupações, com dúvidas sobre como certas coisas vão se resolver. Talvez tenha se perguntado durante a noite se Deus ainda se lembra de você, se Ele ainda está no controle da sua vida. Quero te dizer, com todo o amor do meu coração e baseado na palavra de Deus, que o Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada. Mesmo que os ventos soprem forte, mesmo que as ondas pareçam querer te afogar, Deus continua no leme do barco da sua vida e Ele não vai deixar você naufragar. Quando olhamos para a Bíblia, encontramos um Deus que nunca abandona os seus filhos. Desde o Gênesis até o Apocalipse, vemos um Pai amoroso, fiel, justo e presente. É esse Deus que hoje te diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Essa promessa não foi feita apenas para o povo de Israel. Ela se estende a todos aqueles que creem. Significa que onde quer que você esteja, qual seja a luta que enfrente, a mão poderosa de Deus está estendida sobre você. Talvez você olhe ao redor e não veja saída. Talvez os problemas financeiros sejam tantos que você já não sabe como vai pagar as contas deste mês. Talvez a saúde de alguém que você ama esteja fragilizada e o seu coração doa por não poder fazer mais. Talvez a solidão tenha se tornado uma companheira silenciosa e você já não se lembra da última vez que sentiu paz. Eu quero te lembrar que Deus é especialista em intervir quando tudo parece perdido. Lembre-se de quando o povo de Israel estava encurralado entre o mar e o exército do faraó. Aos olhos humanos não havia escapatória, mas Deus abriu um caminho onde não existia caminho. E Ele continua o mesmo hoje. Ele é capaz de abrir o mar para você. Eu sei que na prática, esperar em Deus não é fácil. Muitas vezes, nós oramos, pedimos, choramos, e parece que nada acontece. E aí o inimigo começa a sussurrar mentiras no nosso ouvido. Você não é digno de receber. Deus não te ouve mais. Talvez Ele tenha se esquecido de você. Mas o nosso Deus não mente, e a sua palavra é verdade. No Salmo 34:17, está escrito: os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Não de algumas, mas de todas. Isso significa que mesmo que o cenário demore a mudar, o Senhor está trabalhando nos bastidores, preparando algo que talvez você nem imagine. Às vezes, o silêncio de Deus é a forma dele trabalhar. É como um agricultor que planta a semente e não a vê germinar imediatamente. Ele sabe que existe um tempo debaixo da terra, um tempo escondido, onde as raízes estão se firmando antes que o broto apareça. Assim é com muitas respostas que Deus nos dá. Há um tempo de preparação, um tempo de fortalecer as raízes da nossa fé, antes de vermos o milagre florescer. Por isso, não se desespere se ainda não viu o que pediu. Continue confiando, continue crendo, continue declarando a palavra sobre a sua vida. Hoje, quero que você entregue todos os seus pensamentos e sentimentos nas mãos de Deus. A palavra diz em Filipenses 4:6-7: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esse versículo é como um bálsamo para a nossa alma. Deus está dizendo: pare de carregar esse peso sozinho. Coloque sobre mim, eu vou cuidar de você. Há momentos na vida em que precisamos fazer como Ana, mãe do profeta Samuel. Ela estava profundamente angustiada porque não conseguia ter filhos. Ano após ano, ela via sua rival zombar dela, e isso feria seu coração. Mas em vez de desistir, Ana se levantou e foi até a presença de Deus. Derramou a sua alma diante do Senhor e fez um voto. E a Bíblia diz que depois que orou, ela já não estava triste. Por quê? Porque ela confiou que Deus ouviu a sua oração. E no tempo certo, Deus a atendeu. Se você está vivendo um tempo de espera, lembre-se de que Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Ele não chega adiantado nem atrasado. Ele chega na hora exata.
E muitas vezes, essa hora é o momento em que nosso coração está preparado para receber e valorizar o que Ele vai nos entregar. Talvez neste momento Deus esteja te pedindo apenas uma coisa: permaneça. Permaneça crendo, permaneça orando, permaneça declarando que Ele é bom, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Porque a fé não é acreditar apenas quando tudo vai bem. A fé é acreditar quando não vemos nada, quando todas as evidências parecem contra nós. É como Abraão, que mesmo sem ter filhos, creu na promessa de que seria pai de muitas nações, porque estava plenamente convicto de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Hoje, Deus quer restaurar a sua esperança. Ele quer tirar o peso do seu coração e te lembrar que você não está sozinho nessa batalha. O Espírito Santo é o seu consolador, seu amigo e seu guia. Ele caminha com você todos os dias. E quando você se sentir fraco demais para continuar, Ele vai te carregar nos braços. Eu não sei qual é a sua luta, mas sei que o Deus que está com você é maior do que qualquer desafio. Talvez você esteja diante de uma porta fechada há muito tempo, mas o Senhor tem a chave. Talvez esteja preso a algo que não consegue vencer sozinho, mas o Senhor é aquele que quebra correntes e liberta cativos. Hoje é dia de levantar a cabeça e declarar: eu creio, Deus está comigo e Ele vai suprir cada uma das minhas necessidades. A providência de Deus está mais perto do que você imagina. E quando ela chegar, você vai olhar para trás e entender que cada lágrima, cada oração e cada momento de espera valeram a pena. Quando pensamos no cuidado de Deus, muitas vezes lembramos de momentos em que tudo deu certo, mas é nos dias difíceis que mais percebemos o quanto Ele está perto. É na dor, no silêncio e na incerteza que Ele se revela como Pai amoroso. Talvez hoje você esteja enfrentando um deserto, e o deserto é um lugar onde não há sombra, não há água fácil, onde cada passo parece pesado. Mas até no deserto, Deus cuida dos seus filhos. Lembre-se do povo de Israel, que caminhou 40 anos pelo deserto, e em nenhum dia faltou pão. Em nenhum dia o sol queimou seus pés sem que a nuvem da presença de Deus estivesse ali para proteger. Até a roupa deles não envelheceu. Isso significa que, mesmo quando você sente que está sozinho no meio de um cenário seco, sem sinais de vida, Deus está providenciando o que você precisa. O deserto não é o fim, é um caminho para a promessa. Muitas vezes, queremos que Deus nos leve direto da promessa à realização, mas Ele nos conduz pelo deserto porque é lá que a nossa fé é moldada. É lá que aprendemos a depender exclusivamente dEle. É lá que descobrimos que Ele é suficiente, mesmo quando não temos mais nada. O salmista Davi disse no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. O segredo não é evitar o vale, mas saber quem está conosco dentro dele. Talvez você tenha orado e pedido para Deus tirar a luta, mas Ele está te dando força para passar por ela. Porque há momentos em que Ele não acalma a tempestade imediatamente, mas acalma o nosso coração para que possamos atravessá-la. A paz que Ele dá não depende de circunstâncias favoráveis. É uma paz que excede o entendimento, que permanece mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Quero te lembrar da história de José, filho de Jacó. Ele recebeu de Deus um sonho grandioso, mas antes de ver esse sonho se cumprir, passou por rejeição, traição, foi vendido como escravo, injustamente acusado e preso. Aos olhos humanos, parecia que o sonho havia acabado, mas Deus estava no controle de cada detalhe. A prisão foi o caminho para o palácio. E quando o tempo de Deus chegou, José foi exaltado a uma posição que nem ele imaginava, e pôde salvar a vida de muitas pessoas, inclusive de sua própria família. Isso nos ensina que, mesmo quando a vida parece ir na direção contrária ao que Deus prometeu, Ele está guiando cada passo. Talvez você esteja exatamente nessa fase em que as coisas parecem caminhar para o lado oposto ao que você sonhou. Mas assim como José, permaneça fiel. Continue fazendo o seu melhor, continue sendo íntegro, mesmo quando ninguém estiver vendo. Porque Deus vê. Ele vê o seu esforço. Ele vê as lágrimas que caem no travesseiro à noite,
Ele vê as orações silenciosas que você faz no coração e ele vai honrar cada momento em que você escolheu confiar nele, em vez de desistir. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8:28: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, até as que doem, até as que não entendemos, até as que gostaríamos que nunca tivessem acontecido. Deus é capaz de transformar dores em testemunhos, lágrimas em alegria, perdas em novos começos. Há algo poderoso que acontece quando escolhemos adorar no meio da luta. Paulo e Silas, presos injustamente, feridos e acorrentados, começaram a louvar a Deus no meio da noite. E a Bíblia diz que, de repente, houve um terremoto que abalou os alicerces da prisão. As portas se abriram e as correntes se soltaram. Isso significa que a adoração tem poder para mudar ambientes, para quebrar prisões espirituais e abrir portas que estavam fechadas. Talvez hoje Deus esteja te convidando a fazer o mesmo. Em vez de murmurar, adore. Em vez de reclamar, levante um cântico de fé. Quando você adora em meio à dor, está dizendo ao mundo espiritual que a sua confiança não está no que vê, mas em quem crê. E esse tipo de fé move o coração de Deus. Ele não é indiferente ao seu louvor. Ele se inclina para ouvir quando um filho seu escolhe adorá-lo, mesmo com o coração apertado. Eu quero que você saiba que nada do que você está vivendo é em vão. Cada prova, cada espera, cada lágrima está sendo usada por Deus para moldar algo em você. Às vezes, Ele nos permite passar por situações não porque quer nos punir, mas porque está nos preparando para algo maior. É como um oleiro que molda o barro. Ele pressiona, aperta, remove partes da forma, e isso pode parecer doloroso para o barro, mas o resultado é uma obra linda e útil. Você está nas mãos do oleiro, e ele sabe exatamente o que está fazendo. Hoje, permita que essa palavra entre no seu coração como um lembrete de que Deus está cuidando de tudo. Mesmo quando não entendemos o porquê, podemos descansar no fato de que Ele é bom e fiel. A fidelidade de Deus não depende das circunstâncias. Ela é parte do seu caráter. Ele não pode deixar de ser fiel. Se o medo tem tentado te paralisar, lembre-se do que Jesus disse em João 14:27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz é a certeza de que aconteça o que acontecer, Ele está com você. E quando o inimigo tentar lançar pensamentos de derrota, contraponha-os com a palavra de Deus. Declare que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Romanos 8:37. Declare que o Senhor é o seu pastor, e nada lhe faltará. Salmo 23:1. Declare que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Essas não são apenas palavras bonitas. São promessas vivas, carregadas de poder, que podem mudar o seu interior e a sua perspectiva. Hoje, entregue cada preocupação, cada plano, cada medo nas mãos de Deus. Confie que Ele está trabalhando a seu favor. E no tempo certo, você verá que tudo o que parecia difícil demais para suportar foi, na verdade, o caminho para algo muito maior do que você imaginava. Há momentos na caminhada cristã em que parece que o céu está fechado, que as orações batem no teto e voltam. Talvez você já tenha se sentido assim, questionando se Deus está realmente ouvindo. Mas a palavra nos garante que Ele não apenas ouve, como responde. O profeta Isaías registra no capítulo 65, versículo 24. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Essa promessa nos mostra que o Senhor está atento a cada suspiro, a cada pensamento que se transforma em oração. O inimigo tenta nos fazer acreditar que Deus está distante, mas a verdade é que Ele está mais perto do que a nossa própria respiração. Às vezes, a resposta não vem do jeito que esperamos, nem no tempo que desejamos, mas sempre virá da forma perfeita que Deus planejou. Ele enxerga o todo, enquanto nós vemos apenas um pedaço da história. Lembro-me da história de Marta e Maria, quando Lázaro, irmão delas, ficou doente.
Elas mandaram avisar Jesus, confiantes de que ele viria imediatamente para curar. Mas Jesus demorou a chegar, e nesse tempo Lázaro morreu. Aos olhos delas, era o fim. Quando Jesus finalmente chegou, Marta disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus tinha algo muito maior em mente do que apenas curar um enfermo. Ele queria ressuscitar um morto. Às vezes, Deus atrasa para nos entregar algo além do que pedimos. O atraso de Jesus não foi indiferença, foi estratégia para um milagre ainda maior. Talvez você esteja vivendo um atraso de Deus. Talvez tenha orado por algo e ainda não viu resposta. Mas quem sabe, Ele não está preparando um milagre maior do que aquele que você imaginou. Quem sabe a porta que você tanto quer que se abra não é a porta que Ele sabe que vai te levar para o melhor. Muitas vezes Deus fecha algumas portas, não porque não nos ama, mas porque nos ama demais, para permitir que entremos em lugares que nos afastariam do seu propósito. É nesse tempo de espera que a fé é provada. E fé provada é fé fortalecida. É no deserto que aprendemos a confiar na nuvem e na coluna de fogo. É na escassez que vemos a multiplicação dos pães. É na noite escura que a luz de Deus brilha mais forte. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Isso significa que a nossa segurança não está no que vemos, mas no que cremos. No entanto, esperar não é fácil. O coração humano é impaciente por natureza. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas. Mas Deus nos ensina a esperar, porque sabe que a espera nos transforma. Enquanto esperamos, Ele nos molda, alinha nosso coração com o dele, nos prepara para receber aquilo que pedimos. Quantas vezes pedimos algo antes de estar prontos para lidar com a responsabilidade que viria junto? Deus não quer apenas nos dar bênçãos, Ele quer nos preparar para sustentá-las. Olhe para a vida de Davi. Ele foi ungido rei quando ainda era adolescente, mas não subiu ao trono imediatamente. Passaram-se anos de espera, perseguições e batalhas. Ele poderia ter desistido, poderia ter tentado assumir o trono à força. Mas esperou o tempo de Deus e, quando finalmente se tornou rei, tinha maturidade e experiência para governar com sabedoria. Se hoje você sente que está atrasado em relação aos seus sonhos, lembre-se de que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E o tempo dele é perfeito. Ele não está apenas preparando o que vai te dar. Ele está preparando você para receber. E enquanto espera, não pare de semear. Continue sendo fiel nas pequenas coisas. Continue servindo, mesmo que ninguém veja. Continue sendo generoso, mesmo que esteja passando por necessidade. Porque a colheita sempre vem para quem semeia com perseverança. Gálatas 6:9 nos lembra: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. O inimigo tenta nos desanimar justamente nessa fase de espera, porque sabe que está perto da colheita. Ele sussurra que não vale a pena, que Deus esqueceu, que nada vai mudar, mas ele é mentiroso desde o princípio. A verdade é que cada oração que você fez está guardada diante de Deus. Como diz Apocalipse 5:8, que fala das orações dos santos subindo como incenso diante do trono. Talvez hoje Deus esteja te chamando para renovar a sua confiança, para lembrar que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, que derrubou as muralhas para Josué, que livrou Daniel da cova dos leões e que multiplicou pães e peixes, é o Deus que cuida de você. Ele não mudou, não perdeu poder, não perdeu amor. E quando chegar o tempo da resposta, você vai olhar para trás e entender que o silêncio de Deus não era abandono, era cuidado. Que a demora não era descaso, era preparação. E que cada lágrima derramada regou o terreno para um testemunho que vai glorificar o nome dele. Por isso hoje, mesmo que ainda não veja nada, escolha crer. Mesmo que as circunstâncias gritem o contrário, escolha adorar. Mesmo que pareça impossível, lembre-se de que para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. A sua história ainda não acabou. O melhor de Deus não ficou no passado, está adiante. E chegamos ao momento final dessa palavra, e eu quero que você receba no seu coração a certeza de que Deus está no controle absoluto de tudo.
Talvez, ao longo dessas reflexões, você tenha lembrado de situações passadas em que o Senhor agiu de forma inesperada. Lembre-se, o mesmo Deus que esteve com você no passado, continua com você hoje e estará com você no futuro. Ele não muda, não dorme e não se esquece de nenhum dos seus filhos. Quero te levar a um dos textos mais conhecidos da Bíblia, mas que muitas vezes não paramos para meditar profundamente. Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse versículo é como uma âncora para a alma. Ele nos garante que mesmo quando tudo parece bagunçado, Deus está pensando em nós. E os pensamentos dele não são confusos, não são de destruição, mas de paz, esperança e futuro. Deus conhece o seu amanhã antes mesmo de você acordar hoje. Ele já preparou livramentos que você nem imagina. Ele já abriu portas que no tempo certo você vai ver. Ele já colocou pessoas no seu caminho que serão instrumentos de bênção. E, ao mesmo tempo, ele já fechou algumas portas que você talvez tenha chorado para que ficassem abertas, mas que, no fundo, te livraram de grandes dores. O Salmo 121 diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, o teu guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Essa é a promessa de um Deus que não apenas te observa, mas te guarda ativamente, dia e noite. Talvez hoje você precise, acima de tudo, descansar. Sim, descansar. Não no sentido de parar de lutar pela vida, mas no sentido de parar de lutar com Deus. Há uma grande diferença entre fazer a nossa parte e querer tomar o controle das coisas que só Ele pode resolver. Quando entregamos algo a Deus, mas continuamos tentando resolver do nosso jeito, é como se estivéssemos dizendo que não confiamos totalmente. O descanso em Deus é fruto de uma confiança madura, que sabe que Ele está no comando e que o tempo dele é perfeito. Olhe para a vida de Pedro. Quando ele estava preso, aguardando o julgamento, a igreja orava por ele, e a Bíblia diz que Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado. Como alguém consegue dormir numa situação dessas? Porque Pedro sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. E, no meio da noite, um anjo veio, o libertou, e ele saiu em segurança. Esse é o poder de descansar na providência divina. Eu não sei qual é a sua prisão hoje. Pode ser uma prisão emocional, financeira, espiritual, ou até mesmo uma situação física. Mas sei que Deus ainda envia seus anjos para nos libertar. Às vezes, o livramento vem de forma visível, com um milagre imediato. Outras vezes, Ele nos dá força para continuar até que a porta se abra. Em qualquer dos casos, Ele está agindo. Jesus disse em Mateus 6:26-27, Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Isso nos lembra que a ansiedade não muda o amanhã, mas a confiança em Deus muda o nosso coração hoje. Talvez você esteja cansado de esperar, mas hoje Deus te convida a olhar para Ele e não para o relógio. A promessa continua de pé. Ele não esqueceu o que te falou. Ele não mudou o plano que tem para você. A única coisa que Ele pede é permaneça. Permaneça firme, permaneça crendo, permaneça adorando, porque o dia vai chegar. E quando chegar, vai ser tão lindo que cada segundo de espera vai valer a pena. Quero que você se lembre de Abraão. Ele esperou anos para que a promessa de um filho se cumprisse. Aos olhos humanos era impossível. Mas Romanos 4:20-21 diz, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Essa convicção que Deus quer colocar no seu coração hoje. E quando a promessa se cumprir, não se esqueça de reconhecer que foi Deus quem fez. Muitas vezes recebemos bênçãos e seguimos a vida sem lembrar de agradecer.
Mas a gratidão mantém o nosso coração humilde e nos lembra de que tudo vem dele. Agradeça hoje, mesmo antes de ver. Agradeça pela resposta que ainda está a caminho. Agradeça pela porta que ainda vai se abrir. Isso é fé em ação. O apóstolo Paulo, mesmo preso, escreveu aos Filipenses dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Ele não disse para se alegrar apenas quando tudo estiver bem, mas para se alegrar sempre no Senhor. Porque a nossa alegria não vem das circunstâncias, mas de quem Deus é. Então, hoje, receba essa palavra como um abraço de Deus para o seu coração. Ele te conhece pelo nome, sabe o que você sente, vê cada lágrima, ouve cada oração. E ele te diz: filho, filha, eu estou cuidando de você. Eu vou suprir cada uma das suas necessidades, segundo as minhas riquezas em glória. Não temas, apenas creia. Eu sou contigo até o fim. Levante-se com essa certeza. Caminhe com essa fé. Viva com essa esperança. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E quando o milagre chegar, você vai testemunhar. E outras vidas serão alcançadas através do que Deus fez na sua história. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Que a alegria do Senhor seja a sua força. E que a graça, o amor e a fidelidade de Deus sejam a sua realidade todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus, amém.